Vamos lá. Que vamos começar com nosso queridíssimo japonês Kim Kataguiri. Eu gostei porque esse é um momento, né? Tem registrado o momento em que é noticiado ao nosso japonês da galera, Kim Kataguiri, que o Messias foi rejeitado, tá? Vamos ver aí. Se uma notícia Nada. excelente, Kim. Diga. O Senado rejeitou o Messias, Kim. Tem tela cheia. O plenário rejeitou? Rejeitou, agora só tem Deputado. 34 Tela votos. cheia, mano. É hora do deputado Kim Kataguiri. Eu vou te dar Ótimo, a obrigado pela oportunidade, por contribuição, favor. então. Eu já estava indignado da Comissão de Constituição e Justiça ter aprovado, mas então o plenário do Senado Federal impõe a primeira derrota da história da nova república na indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aquele que era um mero carregador de pastas da Dilma e aquele que era o áudio, o Messias, que ia levar o termo de posse para que Lula assumisse a Casa Civil, ganhasse foro privilegiado e escapasse da Lava Jato. Esse Messias agora é o primeiro nome a ter a sua incompetência jurídica, a ter a sua suspeição reconhecida pelo Senado. Amém, graças a Deus, finalmente o Senado parece ter acordado, porque depois de ter aprovado a nomeação do advogado pessoal do presidente da República, do Zanin, depois de ter aprovado a indicação do senador Flávio Dino para o Supremo, eu não tinha nenhuma esperança de que isso ainda acontecesse. Eu estava contando com o pessimismo usual que já se espera desse país, mas agora eu fico muito feliz de estar na tribuna nesse momento histórico em que o presidente Lula sai humilhado e entra para a história como o primeiro presidente da República desde 1988, na história da nova república, a ter uma indicação rejeitada pelo Senado Federal de indicação do Supremo. E o melhor de tudo isso, muito dificilmente dá tempo do Lula fazer outra indicação e articular sua aprovação no Senado. Essa é a oportunidade que a gente tem nesse ano de impedir que o Lula faça essa indicação. No ano que vem a gente tem a oportunidade de ter outro presidente da República que não vai aparelhar o Supremo Tribunal Federal, que não vai apoiar um Supremo Tribunal Federal que persegue, que não vai apoiar um Supremo Tribunal Federal que protege corrupção, que protege a bandidagem. A verdade, e eu espero que esse sopro de coragem que o Senado tem agora seja só o início, é que tanto o ministro Alexandre de Moraes como o ministro Dias Toffoli tinham que estar presos, tinham que estar na cadeia, não apenas perderem os seus cargos de ministro do Supremo, não apenas sofrer impeachment, mas ir para trás das grades. Ninguém aqui é menino, ninguém aqui tem nenhuma dúvida de que uma mulher de um ministro do Supremo ter um contrato de 129 milhões é por republicanismo. De que uma mulher de um ministro do Supremo que nunca teve nenhuma produção acadêmica relevante, que sempre foi uma advogada de nenhum tipo de especialização, de nenhum tipo de notoriedade, ganhou um contrato de um banco corrupto de bandidos, coincidentemente em sendo esposa do ministro. E vamos lembrar, no início, o próprio ministro Dias Toffoli negava que era sócio do Tayaya. Depois ficou tão feia a situação que teve que admitir e que teve que abrir mão da relatoria. Então espero, Senado, aproveite, a poucos passos aqui do Senado da República. Senadores, aproveitem o pouco de coragem que vossas excelências criaram agora para barrar a nomeação do Messias. E primeiro, não deixem que Lula nomeie outro nome até o final do seu mandato. Deixem esta cadeira vaga para o próximo presidente da República. Segundo, votem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli. Terceiro, encaminhem para a Procuradoria-Geral da República o pedido de prisão desses dois ministros. Tomara que isso seja uma mudança de postura do Senado e não só um acordo escuso de bastidor para nomear um nome tão ruim ou até pior do que Jorge Messias. Obrigado, presidente. Kim Kataguiri botando o pau na mesa. Eu gosto desse cara, viu? Esse cara me parece um cara bom. Baita discurso do nosso Kim Kataguiri, muito legal ver o momento que ele percebe que o que dizem pra ele, né, que o Messias foi rejeitado. E que dia foi ontem, né? Que dia. Olha, eu tinha feito um comentário no Jornal da Manhã da Jovem Pan, onde eu dizia que havia sim uma forte esperança de que o Messias fosse rejeitado, né? Eu cheguei a comentar que o Brasil nunca teve tão próximo, o Senado nunca teve tão próximo de rejeitar uma nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí, ao longo do dia, eu fui assistindo a sabatina. E aí eu comecei a olhar aquilo e falar, ixi, vai ser uma marmelada de novo. Falei mó besteira, negócio vai passar e vai passar tranquilo. Todo mundo achou isso. Pois é, porque assim, a oposição não confrontou, né, eu não vi, pelo menos, eu assisti uma boa parte, eu não vi nenhum momento em que questionam o Messias sobre aquele episódio patético, aquele episódio vergonhoso
onde ele tava com uma maleta, né, ele tava sendo um office boy de luxo do Lula. Ele tava com uma maleta ali, com uma nomeação do Lula para ministro da Casa Civil, para caso ele precisasse usar aquilo para fugir do Sérgio Moro, né? Porque se o Lula virasse ministro, ele automaticamente teria foro privilegiado e aí já não seria mais competência do Sérgio Moro de julgá-lo. Vocês lembram muito bem disso, aquela histórica ligação onde a Dilma liga pro Lula e fala, ó, o Bessias, ela fala Bessias, né? Tá indo aí e você só usa caso você precise, né? Aí o Lula fala, obrigado, tchau querida. E aí o tchau querida virou até um slogan do impeachment, né? O famoso tchau querida, que inclusive o MBL usou muito esse slogan na época do impeachment. Então eu não vi os senadores falarem sobre isso, não vi ele sendo questionado sobre isso. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, mas eu não consegui assistir tudo, evidentemente, mas se vocês tiverem visto isso, por favor, digam aí, eu não vi. Então, assim, foram perguntas muito no sentido de, você é a favor do aborto? O que você acha do 8 de janeiro? Então, tava sendo aquela coisa. E as declarações do Messias estavam sendo muito no sentido de que ele apoiava as ações arbitrárias e autoritárias do STF e que ele seria mais um vetor de acúmulo de poder dentro do Supremo Tribunal Federal. Não estava aparecendo, pelas declarações dele, que ele seria uma espécie de resistência interna a essa sanha maluca de poder que o STF vem obtendo ao longo dos últimos anos aí, né? Pelo contrário, parecia que ele ia dar continuidade a isso. Aliás, sequer questionaram sobre a fala dele, dizendo que os responsáveis pela Lava Jato tinham que ser punidos, né? E várias declarações polêmicas, para dizer o mínimo, que o Messias deu. Ele não foi confrontado diretamente, essa é a verdade. Aliás, os setores do... Setores não, a bancada ali dos evangélicos apoiando, tá? Sob a liderança lá do senhor Silas Malafaia, né? Que são vários senadores que são liderados pelo Silas Malafaia, todos já tinham comprado o Messias. E aí a gente vê que ele foi rejeitado, a gente diz, pô, que bacana, quer dizer que foi vitória da oposição, finalmente a oposição fez alguma coisa? Não.